Olá, boa noite, Marlene, bem-vinda, minha irmã. Privilégio estarmos juntos através da página, irmã Kátia, e podermos ter esse momento de comunhão uns com os outros e com o Senhor, estudar a sua palavra, contribuindo com a sociedade, atendendo aos pedidos e determinações das autoridades, orando, buscando amenizar o sofrimento daqueles que passam por dias difíceis com seus familiares, e a igreja precisa usar os meios que tem para ir ao encontro desses, estarmos fortalecidos. Irmã Maria Lúcia Pedro, do Rio, que bom. Meu abraço à Amanda e o Otávio, viu? A Gilma também está por aí. Presbítero Jonas, boa noite, meu irmão. Cício, presbítero Cício, irmã Gilma, Daniela, que bom. Graças a Deus por sua vida, graças a Deus por ter você conosco, os de perto, os de longe, os queridos irmãos da Ebenezer, nossos familiares, irmãos e amigos de outras cidades, né? Uma bênção do Senhor podermos, através da tecnologia, estarmos conectados, né? Eu tenho louvado a Deus, porque estamos passando por esse tempo difícil com muitos recursos. Dani, boa noite. Daniela, beijo no Vitinho, demais crianças que estiverem aí nos acompanhando também, o carinho do pastor, meu abraço, amamos muito vocês, viu? Vamos orar? Ó Deus nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, te bendizemos pelo dom da vida, te louvamos por tantos benefícios que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela paz, ó Deus, pelo Teu Espírito, Senhor, que tem nos alcançado, Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor não tem nos deixado faltar, Senhor, o pão. Ó Deus, muito obrigado pelo teto que nos abriga, ó Deus, pela veste, ó Deus, enfim, por tudo aquilo que é prioritário, necessário, Senhor. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, principalmente, Senhor, o conforto e o consolo do Senhor. Ó Deus, abençoa-nos quando vamos ler a Tua palavra e meditar nela. Ó Deus, alcança cada coração, Senhor, os que estão agora ao vivo, os demais que vão, ó Deus, acessar em outro momento, Pai, que a Tua bênção, ó Deus, seja sobre cada um, cada lar, cada família, Deus. Toma-nos em Tuas mãos, nós oramos agradecidos, pois fazemos no nome e por amor de Jesus, Teu Filho, nosso eterno Salvador e Senhor. Amém. Como eu prometi a parte da manhã, né? Joana, minha prima, Deus te abençoe, Joana, bem-vinda. Presbítero Venâncio, ao Vitor está me mandando um abraço. Obrigado, Vitor, para você também, saudade, viu? Como falei de manhã, eu quero tratar do tema nessa noite, a vida cristã vitoriosa, e eu quero ler a parte B, a parte final do Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 10. A parte final desse verso diz: eu vim, né? Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é uma fala, né? Essa é uma promessa do Deus intencional. Do Deus intencional, que eu tenho falado
incessantemente nas minhas pregações e ao me dirigir especialmente à igreja Ebenezer, né? Deus tem a intenção, Deus tem o desejo que os seus filhos deem passos na vida cristã, ou deem passos para alcançarem uma vida cristã madura, equilibrada e com frutos. Irmã Keles, boa noite. Maurílio, irmã Jussara, que bom, quanta gente, que beleza. Bem-vindos, Deus os abençoe. Então, esse é o desejo de Deus, esse é o intuito, é o propósito de Deus. No entanto, enquanto alguns cristãos, alguns filhos de Deus, à medida que vão caminhando, vão crescendo, vão tornando-se maduros, equilibrados, frutíferos, outros, no entanto, passam a maior parte de sua vida cansados, frustrados e, consequentemente, sem dar frutos. Ora, Deus nos chamou para frutificar, Deus nos chamou para uma vida cristã madura. Por que será, então, que isso não acontece com todos? O que a Bíblia nos ensina sobre como podemos alcançar uma vida cristã vitoriosa? Por isso, quero meditar com os irmãos sobre esse tema, vida cristã vitoriosa. E aí uma pergunta: como alcançar uma vida cristã vitoriosa? Primeiro, precisamos buscar até encontrar o plano, né? O propósito de Deus para a minha vida. Você precisa procurar, precisa buscar até encontrar o plano de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. E eu vou logo dizer, Deus mesmo afirma que isso é possível. É propósito de Deus que o encontremos, que encontremos isso para a nossa vida. Irmã Maria Baldo, bem-vinda, boa noite. Olha o que Deus diz em Jeremias, capítulo 29, versos 13 e 14. Abra sua Bíblia e veja você mesmo. Jeremias 29, 13 e 14. Alguns já podem repetir até de cor, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Agora veja o final desse verso de número 14. E farei mudar a vossa sorte. Farei mudar a vossa sorte. Você quer que alguma coisa mude na sua vida? Você quer que alguma coisa mude na sua família? Você quer que alguma coisa mude na sua jornada, na sua caminhada? Deus está dizendo que isso é possível através de uma busca, mas não uma busca que desiste logo no início. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí ele será achado, e aí ele operará na sua, na minha, na nossa vida, na vida da igreja, para podermos alcançar essa vida cristã vitoriosa e podermos vencer nossas lutas e ajudarmos outros a vencerem as suas lutas. Então, a vida cristã vitoriosa é uma vida que entende que Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Há um hino que eu lembro da minha infância e lembro de algumas irmãs que faziam solo, né? Deus tem um plano para cada criatura. E tem mesmo. É preciso entender isso, é preciso compreender isso por duas razões, né? E a gente tem aprendido isso e tem estudado isso, estamos revendo, né? O catecismo, nossos símbolos de fé, quando retornarmos, tão logo retornarmos,
o presbítero Wellington Silva vai dar sequência, né, ao ótimo estudo que ele tem feito nos nossos símbolos de fé e no catecismo. E a primeira pergunta do catecismo é essa, né? Qual o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então Deus tem esse propósito. Boa noite, Diácono Diego. Deus abençoe você, a Cíntia, Valentina. Beijo na querida Valentina. Então, é o fim principal do homem. E como eu tenho falado também, porque esse verso está sempre presente, Eclesiastes 12:13, né? Temer a Deus e viver segundo o seu propósito. Deus não somente tem um propósito, né? Esse é meu dever e seu dever, viver segundo esse propósito. É o meu dever, seu dever, viver segundo esse propósito. Irmã Cida, boa noite, irmã Cida Tonão, bem-vinda, viu? E beleza, tá aumentando o número dos irmãos conosco. Então, é uma vida que olha para as circunstâncias, né? Que olha para a diversidade a partir dessa verdade, e eu tenho insistido nisso nesse tempo de pandemia. Nós não podemos olhar para a vida a partir das dificuldades, a partir do sofrimento. É verdade, o sofrimento, muita gente tem sofrido, são tempos difíceis, mas a gente não olha para a nossa vida a partir do sofrimento. Nós olhamos para a vida a partir de um Deus soberano que caminha, que está conosco, que está presente sempre. Então, nós olhamos para o problema na perspectiva de um Deus todo-poderoso, amável, intencional, que tem um propósito para a minha e para a sua vida. Então, olhe para as circunstâncias e para as adversidades como uma oportunidade de forjar o seu caráter. E eu quero usar aqui alguns exemplos, né? O do apóstolo Paulo e Silas, para mim é emblemático, né? Quando eu olho para Atos 16:25, né? Paulo e Silas à meia-noite preso, oravam e cantavam louvores ao Senhor, e todos os presos ouviam. É isso que diz, depois você pode conferir lá essa passagem extraordinária, né? Então Paulo e Silas viram todo aquele sofrimento, toda aquela adversidade como uma oportunidade para crescer fazendo a vontade do Senhor. E o que não falar de Jó? Perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, mas manteve a fé, manteve a confiança no Deus que tudo pode. Por que não falar do apóstolo Paulo e suas muitas adversidades? Segundo aos Coríntios 12, de 7 a 9, por exemplo, nós encontramos, né, relatos sobre a vida do apóstolo. Então, uma vida cristã vitoriosa é uma vida que vê na adversidade um degrau para crescer, um degrau para amadurecer, né? Um degrau a mais a ser conquistado, e não um tropeço, e não um empecilho, e não algo que vai tirar a sua capacidade de caminhar. Ao contrário, é algo que vai te fortalecer. Porque, e eu quero destacar mais duas razões para isso, né? Porque a adversidade pode ser uma maneira pela qual Deus esteja corrigindo algo em nós, né? O que não falar do Salmo 119, versículo de número 71, quando o salmista declara: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E a adversidade, a aflição levou ele a conhecer mais o Senhor, levou ele a aproximar-se do Senhor, conhecendo os decretos do Senhor e o propósito de Deus para a sua vida. A outra coisa é que Deus pode utilizar a adversidade para nos livrar de maus hábitos. Olha que interessante, e eu estava vendo para isso Provérbios 25, o verso de número 4, dê uma olhada aí. Provérbios 25,
o verso de número 4, que diz: tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. A gente sabe o processo, né, de purificação do metal, aqui a prata, né, a prata, o ouro, enfim, as altas temperaturas levam a tirar as impurezas. Então Deus muitas vezes se utiliza da adversidade para nos livrar de maus hábitos. Então, do ponto de vista de Deus, queridos irmãos, a adversidade pode ter uma relação positiva. Pode ter uma relação positiva. Olá, Ivane Almeida, Deus te abençoe. Um beijo na Mãe Nil e em todos os queridos aí do Brejo Grande, viu? Que bom. Então, nós podemos, por exemplo, ter uma vida de muita alegria em meio à adversidade. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versos 2 e 4, fala sobre isso, né? Por que não dizer de Romanos 8, 28 e 29, né? Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, e isso está incluído também a adversidade, também as provações, também a dificuldade, a escassez, a enfermidade muitas vezes, o desemprego, a solidão, que nos leva a crescer e aproximar-se do Senhor. Por isso, amados irmãos, é preciso enfrentar as adversidades com ações de graças. O apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, na primeira carta, o verso, capítulo 5, verso 17 e 18, né? Orai sem cessar, em tudo dai graças. Orai sem cessar, em tudo dai graça. Falemos com Deus, busquemos a presença do Senhor. Mas a segunda coisa para ter uma vida cristã vitoriosa, a primeira coisa é tomar consciência, né? É ter a consciência de que Deus tem um plano. E a segunda é preciso ter a consciência das nossas duas naturezas, né? A nova natureza, quando cremos em Cristo Jesus, né? Buscando ser cheio do Espírito Santo para que Ele, né, faça morada em nossa vida, tendo o desejo ardente de andar em obediência nos caminhos do Senhor. Isso é consequência dessa nova vida em Cristo Jesus. É viver sendo guiado pelo Espírito, sendo dirigido pelo Espírito, tendo desejo, pelo que eu falo, né, sobre as disciplinas espirituais, oração, a leitura da Bíblia, andar em obediência ao Senhor. E a velha natureza, a carne, né, que embora já alcançados pelo Senhor, a velha natureza nos pressiona, dificultando o nosso andar para nos afastar do Senhor. E aí alguém pode perguntar: mas pastor, o que fazer quando, né, o crente se deixa levar pela velha natureza? Como voltar ao caminho de Cristo? A primeira coisa é confessando o pecado diagnosticado. Provérbios 28, 13 diz que é preciso confessar e deixar, né? Aquele que confessa e deixa, esse alcança, né, misericórdia. Afastando-se de todo o mal que lhe separa de Deus. Foge dessas coisas, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Foge dessas coisas, né? Não brinque com o pecado e com as coisas que desagradam a Deus. Aceite o senhorio de Cristo, né? Viva segundo a sua soberania. Aceite o senhorio de Cristo na sua vida, que Ele não seja somente o seu Salvador, que Ele não seja somente aquele pronto-socorro que você vai procurar na adversidade, mas que, né, você aceite o seu senhorio e viva de acordo com a sua vontade. Então,
para ter uma vida cristã vitoriosa é preciso ter consciência dessas duas naturezas. Cuidar, né? Cuidar da nossa vida espiritual, fortalecer a nossa nova natureza e mortificar a velha natureza, aproximando-se de Deus. Em terceiro, para ter uma vida cristã vitoriosa, é preciso então usar, né? Tomar os recursos dados por Deus. Eu já falei de alguns, mas quero reforçar nesse terceiro argumento. Receber força e alento de Deus a cada dia. Eu falei de manhã, né, que a gente precisa do Evangelho, como dizia Lutero, todo dia, porque todo dia a gente peca, né? Então, receber forças e alento de Deus a cada dia, através da dedicação de tempo a sós com Deus. Ter uma vida cristã vigorosa, sabe? Separar tempo para estar com Deus, passar tempo necessário dialogando com Deus. Eu não sei como funciona com você, né? Eu e a Cida aqui, a gente faz na parte da manhã, logo cedo. Há pessoas que fazem no meio do dia, no final do dia, não importa, mas é preciso separar um tempo para estar a sós com Deus. Além daqueles momentos que, né, a gente ora atravessando a rua, que a gente ora trabalhando, mas eu me refiro a um tempo dedicado ao Senhor. Quando você para, quando você, né, aquieta-se, quando você sossega. E é bom que a gente tenha um lugar para isso. Eu já falei sobre isso na igreja, né? Então não é preciso ler muito. Tem pessoas que lê capítulos, livros inteiros, isso é ótimo, mas para outros pode não ser produtivo. Leia pequenas porções, medite, primeiro orar, né? Nessa ordem, primeiro ora, depois lê a Bíblia. Então, dedicar tempo suficiente meditando na palavra de Deus e alimentar-se diariamente. Diariamente nós somos tentados, diariamente nossa mente é assaltada com más notícias ou com tentações. Então é preciso nos revestir do Senhor a partir da oração e da leitura da Bíblia. Conservar o contato com outros irmãos para edificar-se mutuamente, aproximar-se de pessoas que estimulem você a orar e a ler a Bíblia e vice-versa. Então fuja daquelas pessoas que lhe tiram do caminho, fuja daquelas amizades, fuja daquelas companhias que não lhe ajudam na edificação. Aproxime-se ou tenha contato, né? Já que hoje a gente não pode literalmente só no núcleo familiar, a gente não pode, então sem, pelo menos aqui, né, sem nos reunir presencialmente, mas nós usamos as redes sociais, nós temos muitos meios hoje para isso, né? Muitos meios, muitas maneiras de nos conectarmos uns com os outros. Então ajude alguém a crescer espiritualmente. Participe, né? Auxilie no crescimento espiritual de alguém, orando, incentivando, tirando dúvidas. Isso nos edifica, isso faz um bem tremendo para a gente, edificar-se mutuamente. Muito bem. Caminhando para o término, irmãos, a vida cristã foi planejada por Deus, e foi planejada por Deus para ser vitoriosa. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O Everton, boa noite, Everton, Deus te abençoe. Abraço no querido irmão Jeconias, viu? Eu abraço para ele, deve estar ouvindo aí, participando também. Então, a vida cristã foi planejada por Deus para ser vitoriosa. E isso todos os dias da nossa vida. E em qualquer situação, não importa as circunstâncias, nosso Deus está conosco sempre. Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias, até
a consumação do céu. Então, se há um pecado ou maus hábitos que estão lhe afastando do Senhor, não glorificando o nome de Deus e lhe afastando dele, deixe, confesse e deixe. Tome os recursos, use os recursos que Deus pôs ao seu alcance. Deus pôs ao seu alcance. E eu já mencionei no decorrer do sermão alguns deles, né? Tempo devocional diário, oração e meditação na palavra de Deus, nessa ordem. Primeiro oração, depois leitura da Bíblia, né? Peça a Deus. Nós só entenderemos a Bíblia, nós só seremos edificados por ela com a ajuda de Deus e pelo seu Espírito. Por isso, primeiro temos que orar. Oração e leitura da Bíblia. Comunhão íntima com Deus. Isso traz crescimento, traz vigor espiritual, nos robustece contra o pecado e contra as tentações. Cresça. Isso fará cada um de nós crescer. Cresça na comunhão mútua com o Senhor. Se você está passando ou tem passado por lutas, por adversidades, busque diretamente ao Senhor. Fale com Ele. Ele ouve, né? Ele ouve no lugar secreto do seu quarto. Ele lhe ouve, ele sonda. O salmista diz que a palavra ainda não saiu da boca. Ele já conhece toda. Ele deseja que a gente o procure. Essa é a sua promessa, como vemos em Jeremias 29, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Então busque diretamente ao Senhor. Peça direção a Deus para a sua vida e viva de forma perseverante na sua vontade. Nele a gente pode confiar. Então pense nesses 3 verbos que eu utilizei nessa divisão do nosso sermão. Buscar, não é? Buscar o propósito de Deus para a sua vida, não para a vida do outro. Busque o propósito de Deus para a sua própria vida. Deus tem um plano para a sua vida. Ele lhe conhece pelo nome. Ele quer cuidar de você. De você. Lembra-se de Zaqueu? Zaqueu quis ver Jesus. Jesus já sabia o seu nome e foi ele quem tomou a iniciativa. Então, buscar. Essa é a primeira coisa. Segunda, ter consciência das nossas 2 naturezas, que por pertencermos à herança de Adão, nós temos a velha natureza, mas Deus nos deu uma nova natureza através de Jesus Cristo, o segundo Adão. Então, tenha consciência das suas 2 naturezas. E terceiro, tomar, ou usar os recursos dados por Deus. A oração, principalmente, a leitura da Bíblia e a vida em comunhão. Que Deus lhe abençoe. Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua igreja. Que Deus nos leve a marchar diariamente com Ele, com os irmãos e alcançar muitas outras vidas com o Evangelho transformador de Jesus. Amém. Uma ótima semana a todos. Louvamos a Deus por sua vida, por você que dedicou esse tempo, os da igreja, os de perto, os de longe. Muito bom contar com você. Eu quero orar por sua vida nesta hora. Quero agradecer a Deus, aos irmãos que têm mantido a igreja em ação, mantido a igreja na missão. A igreja ela está sempre em missão, por aqueles que têm contribuído regularmente, dizimado pela cesta do amor, pela dispensa do amor. Esse mês nós tivemos notícia de que os donativos foram menores, foram menos, e a igreja, o conselho da igreja adquiriu cestas para
alcançar famílias. Então lembre-se do quilo, lembre-se de doar alimento não perecível para que possamos assistir as famílias que precisam. Tem muita gente ainda em desemprego, tem muita gente ainda precisando do nosso socorro. Mãe Nil, muito obrigado por seu abraço, viu? Um grande abraço, querida irmã. Deus abençoe. Saudade. E na sua turma toda aí, um forte abraço, viu? Então, vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora. Lembre-se sempre de orar pelos que sofrem, de agradecer por aqueles que estão melhorando, que estão se recuperando, tendo alta. Ore pelos corações enlutados, né? Ficamos sabendo do Sidney, da igreja Filadélfia, muito conhecido, de vários irmãos e das famílias da igreja. Orar pelas vidas enlutadas, né? Que Deus dê o devido conforto, né? Hoje eu fiquei sabendo também do Elcinho. Elcinho é tio do Vinícius, meu sobrinho, irmão do Paulo, que faleceu. Então, ore também pelo Vinícius Pires, e meu sobrinho, e toda a sua família, né? Ó Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por tua graça. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, por poder ler, estudar, meditar nela, Senhor, e receber os ensinos, ó Deus, preciosos ensinos para a nossa vida. Ó Deus, quero colocar diante do Senhor cada um dos meus irmãos e irmãs. Ó Deus, que pelo teu Espírito, Senhor, a tua palavra continue a falar aos seus corações, edificando-os, animando-os, encorajando-os, Senhor, para podermos alcançar, Senhor, muitas outras vidas, Pai, e como igreja, ó Deus, assistir o nosso próximo, ó Deus, em todas as suas necessidades, como, ó Deus, temos como missão a proclamação, a ação social, a educação, ó Deus, que a igreja continue atuante, ó Deus, em todas as áreas. Obrigado, ó Deus, pela fidelidade dos irmãos na entrega dos dízimos, das ofertas, ó Deus. Obrigado por aqueles que têm sido regulares nas transferências bancárias, Senhor, para que a igreja, ó Deus, continue a investir em missões, ó Deus, a manter os seus compromissos em dias, em auxiliar e cuidar daqueles, ó Deus, que passam por tempos difíceis, Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela melhora dos enfermos, ó Deus, continua abençoando a vida daqueles que estão em tratamento, que estão usando medicação, por aqueles que aguardam procedimentos cirúrgicos, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor vá ao encontro de cada um, dos corações enlutados, das famílias, ó Deus, que sofrem pela enfermidade dos seus queridos ou pela perda de ente querido, Deus. Toma-nos em tuas mãos, abençoa cada vida e a cada lar, não só os que estão nos acompanhando nesta hora, mas aqueles que estarão acessando em outro momento. Alcança-os, Senhor. Dá-nos uma noite de descanso, um sono reparador e o despertar de um novo dia na tua presença. Que o Senhor nos conceda uma semana de paz e que aproveitemos as oportunidades para compartilhar do teu amor. É por Jesus, teu Filho, nosso Senhor, que oramos. Amém. Que a graça eterna de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam sempre sobre nós, sobre a nossa casa, alcançando os nossos familiares e os nossos irmãos por toda a terra, hoje e eternamente. Amém. Muito bem. Deus abençoe a todos. Arley Faria, querido irmão, Deus abençoe. Eu quero que os irmãos, e peço aos irmãos, já colocamos no grupo, nosso grupo de WhatsApp da Ebenezer, mas aqueles que não são da Ebenezer, nos ajude em oração. A Rede Bandeirantes, né, de forma monocrática, suspendeu, embora o contrato estivesse em vigor, suspendeu a veiculação do programa Verdade e Vida no seu canal, como acontece todos os sábados ao 12h30, né?
uma nova grade por conta de programações e contratos esportivos. O canal resolveu não mais ceder para nós o horário, né? Então vamos orar. Nós cremos que Deus fecha portas e Deus abre portas. Então vamos orar para que outra porta se abra para a veiculação do nosso programa Verdade e Vida, que tem alcançado muitos lares, muitas vidas. Por enquanto, o reverendo Hernandes anunciou que será veiculado pelas redes sociais da igreja e pelas redes sociais dele, né, pessoalmente. Nós teremos o programa, só não por enquanto na TV, até que a direção encontre uma outra maneira, e vamos orar por isso. Creio que Deus vai abrir uma outra porta. Otávio Miranda, Deus te abençoe. Tiago também, uma boa semana, uma boa noite a todos, viu? Privilégio, uma alegria ter vocês conosco participando desse momento tão importante.